Hello guys, how are you? I hope you are fine. Today we are going to talk about verb to be. Today I'm going to share with you how it works. So pay attention and enjoy the lesson. Turma, hoje vamos falar do verbo to be. Mas antes de iniciarmos com a aula, peço para que subscreva no canal e dê um toque no nosso sino, que é para poder ajudar a crescer com o nosso canal e expandir. Então, sem mais delongas, vamos dar o início à nossa aula, que é o nosso verbo to be. Então, o que é verbo to be exatamente? Verbo to be não tem uma definição exata, mas o verbo to be, na língua inglesa, diz-se ser o verbo ser ou estar. Então, o verbo ser ou estar. Então, para podermos conjugar o verbo to be, é necessário também ter uma base, ter um pouco de experiência naquilo que são os pronomes pessoais. Eu sei que tu já sabes o que são os nossos pronomes pessoais. São aqueles que tu aprendeste lá na escola, né? O I, you, he, she, it, we, you and they. Então, eu acredito que tu sabes isso. Então, só precisamos materializar isso e transformarmos naquilo que é o nosso verbo to be. Vamos aqui, temos o nosso afirmativo. Então, como é que podemos conjugar o verbo to be no nosso afirmativo? Então, isto como é que vai ficar? Vai ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Traduzindo isso para a língua portuguesa, como é que vai ficar? Ou como é que vamos saber que trata-se do verbo to be, indo para o verbo ser, verbo to be, focalizando para o ser ou estar? Como é que nós vamos descobrir isso? Muita atenção, isso é muito importante, é uma boa pergunta. Vamos descobrir através do contexto da frase. Muito simples, né? É só prestar muita atenção na frase, no que é que nos diz a frase, daí poderemos perceber se é o ser ou é o estar. Então, temos aqui o I am, que pode ser eu sou ou eu estou. You are, que pode ser tu és ou tu estás. Temos o he is, que pode ser ele está ou ele é. Temos o temos o she is, que pode ser ela está ou ela é. Temos o it is, que é mais usado para objetos, animais ou seres inanimados. É mais simples dizer assim. Então, temos o it is, que pode dizer isto é ou isto está. Temos aqui o we are, que quer dizer nós somos ou nós estamos. Temos o you are, que quer dizer vós sois ou vós estás. E temos o they are, que quer dizer eles são ou eles estão. Então, meus amigos, isso é que é conjugar o verbo to be no afirmativo. Muito simples quanto isso. Vamos para os nossos exemplos aqui ilustrados. Meus amigos, temos o primeiro exemplo aqui que diz I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. Então, eu percebi que através do contexto da frase eu pude perceber que está-se a falar do verbo to be, mais focalizado para a questão do ser, além do estar. Então, I am a teacher, eu sou um professor. Temos o nosso segundo exemplo aqui que diz you are twins. You are twins. Alguém sabe o que significa twins? Twins significa gêmeos em língua portuguesa. Então, aqui temos you are twins, que significa vocês são gêmeos. Então, temos aqui o nosso verbo to be. Quem é um pouco mais esperto e curioso, eu acredito já percebeu, porque eu disse que twins é gêmeos. Então logo vamos perceber que aqui estão a falar do verbo to be, mas ligado para o ser. O terceiro exemplo que diz she is on the way. She is on the way. Ela está no caminho. Então, ela está no caminho. Faz-nos perceber que estamos a falar do verbo to be no sentido de estar. Então, podemos agora passar para o nosso quarto exemplo que diz we are at home. We are at home. Então,
Quem é um pouco esperto também já percebeu que we are at home trata-se mais do estar do que do ser. Então, estes os exemplos mais simplificados possíveis para facilitar a vossa percepção. E elaborar mais frases que é para poder ajudar o vosso desenvolvimento, né, nesta língua. Então, agora podemos passar para o negativo, é o nosso negativo, né? Nosso negativo. Então, já temos aqui a conjugação bem no vosso olho. Então, temos o I am not, you are not, he is not, she is not, it's not, we are not, you are not, and they are not. Aqui, senhores, isto trata-se de uma negação. Quando tu quiseres negar em inglês, né? Como tu dizes em português, eu não sou ou eu não estou. Em inglês dizemos I am not. Né? I am not. Então, I am not significa eu não sou ou eu não estou. Então, idem para os outros pronomes pessoais usando o negativo. É só acrescentar o not, muito simples. Então, agora podemos passar para os nossos exemplos aqui, ilustrados no quadro, para poder facilitar também aquilo que é a vossa compreensão. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo que diz I am not a teacher. Está a negar que eu não sou um professor ou não sou uma professora. Né? Então, temos aqui também o nosso segundo exemplo que diz You are not twins. Vimos aqui no afirmativo dizia, estava a afirmar You are twins. Agora estamos a negar, porque já é o negativo, né? You are not twins. You are not twins. Vocês não são gêmeos, né? Então, passando para o terceiro exemplo que diz She is not on the way. She is not on the way. Ela não está no caminho. Ela não está no caminho. Temos o nosso not aqui. Basta perceber ou dar indicar com o not. É só logo deduzirem que trata-se de uma frase negativa. Então, o not já nos diz tudo aqui. Temos o nosso quarto exemplo que diz We are not at home. We are not at home. Traduzindo isso para a língua portuguesa, diz We are not at home significa não estamos em casa. Então, we are not at home. Temos também aqui o nosso not. Então, trata-se de uma negação. Então, muito simples isso, meu amigo. Então, agora podemos passar para aquilo que é o nosso interrogativo. Como é que podemos fazer percurso? Como é que podemos questionar em inglês? Uau, isso é muito interessante. Então, preste muita atenção, que isso é muito simples. Para formação do nosso interrogativo, na língua inglesa, normalmente começamos com o verbo e terminamos com o pronome. Am I? Temos are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Meus amigos, isto é, estamos a fazer questões. Estamos a fazer questões. Então, eis o código de como nós podemos fazer as nossas questões em inglês. Não esquecendo que para fazer as questões temos que começar com o verbo e de seguida o pronome para a questão, para poder fazer a questão em inglês. Então, isso é muito simples. O nosso primeiro exemplo aqui que diz Am I a teacher? Está a perguntar Am I a teacher? Eu sou um professor ou sou uma professora? É uma pergunta. Então, temos aqui o nosso segundo exemplo que diz Are they twins? Are they twins? É uma pergunta. Antes de mais, tu vais perceber que isso é uma pergunta. Temos aqui o nosso question mark, nosso ponto de interrogação também diz muito. Mas o principal código para fazer questões é esse. Primeiro o verbo e de seguida vamos para o nosso pronome. Então, are they twins? Eles são irmãos? Eles são gêmeos, aliás. Eles são gêmeos? É uma pergunta. Então, vamos para o nosso terceiro exemplo que diz Is she on the way? Também é uma pergunta. Então, só nesta frase nós vamos poder perceber que estamos a falar do verbo to be, mas no sentido de estar. Estão a perguntar, is he on the way? Ela está a caminho? Aí você vai dizer se é assim, ela está ou não está. Então, vamos poder aprender a responder também, a darmos respostas
concisas em inglês nas próximas aulas, né? Não podemos ir com tudo logo na primeira aula, então temos que ir step by step, passo a passo, né? Temos o nosso quarto exemplo que diz: Are we at home? Uma pergunta também. Are we at home? Estamos em casa? Uma pergunta, vamos dar um exemplo. Estou a chegar em casa, estou embriagado, não sei onde é que eu estou, então vou me perguntar: Are we at home? Então, quem dos meus amigos estiver um pouco mais lúcido poderá elucidar-me e dizer sim ou não. Então, are we at home? É uma pergunta. Estamos em casa? Então, mais em frente vamos aprender, né, como responder a essas questões. Acredito que tens papel e caneta aí, então aproveita, vai passando, que é para poder, quando estiver no teu free time, né, como hobby, depois estar aí a praticar, né? Temos que praticar muito, né? Agora vamos poder falar do verbo to be, mas usando já o past simple, o passado, né? Certo, meus amigos. Agora vamos para o nosso past simple. Agora vamos ver como é que funciona o past simple usando o verbo to be. Temos aqui o nosso afirmativo. Vai ficar I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Então, eis o nosso past simple, mas aqui estamos no modo afirmativo, né? Estou aqui, então, poderemos perceber em que contexto, usando já uma frase, né? Em que contexto temos o I was, né? Por exemplo, o I was pode significar eu estava ou eu era. Temos o he was, também pode ser ele era ou ele estava. Assim sucessivamente, meus irmãos. Aqui estamos a usar o past simple, que é o passado. Então, temos aqui alguns exemplos ilustrados, né? Temos aqui alguns exemplos. Então, o exemplo 1 que diz: I was a teacher. I was a teacher é uma ação passada. Ele era um professor. Então, aqui, logo tu vais perceber que trata-se do ser, né? I was a teacher. Eu era um professor. Temos o segundo exemplo aqui que diz: You were friends. You were friends. Vocês eram amigos. Vocês eram amigos. Então, era uma ação passada. Já não são mais amigos. Eram. You were friends. Então, temos aqui o nosso terceiro exemplo. Diz: She was on the way. She was on the way. Que quer dizer em português: ela estava a caminho. Ela estava a caminho. Então, é uma ação também passada, mas aqui podemos perceber que trata-se do verbo to be, mais para o estar, além do ser. Então, temos aqui o nosso quarto exemplo que diz: We were at home. We were at home. Estávamos em casa. É uma ação passada também. Estávamos, já não estamos. We were at home. Então, meus amigos, este é o nosso past simple do verbo to be. Quando é que vamos usar o nosso was e quando é que podemos usar o nosso were. Was é usado mais, né, para o singular e temos o were aqui que é usado para o plural, né? Agora, de seguida, vamos para o nosso negativo. Vamos para o negativo. Como é que podemos negar usando o verbo to be no past simple? Podemos aqui perceber que trata-se do negativo. Claro, como é que podemos perceber? Vamos ver este not. Logo percebe-se que trata-se de uma negação. Mas aqui estamos a falar do past simple. Past simple, que é o nosso passado. Ações que ocorreram no passado. Eu era, já não sou, já passou. Então, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, and they were not. Então, agora vamos para os nossos exemplos, como sempre.
Aqui teremos sempre os nossos exemplos. Os exemplos é que ajudam mais na nossa percepção. Embora que dizem que os professores sempre lançam os exemplos mais fáceis, mas nada disso. Vocês já perceberam, acredito que vocês já perceberam, porque trata-se de um assunto muito fácil. Então, temos aqui, I was not a teacher. I was not a teacher. Traduzindo isso em linguagem portuguesa, vai ficar eu não era um professor, porque já estamos no negativo. Eu não era um professor. Temos o segundo exemplo que diz you were not friends. You were not friends. Vocês não eram amigos. You were not friends. Afinal, não sabia. Então, temos aqui também o nosso terceiro exemplo. We got a third example. So, she was not on the way. Can you repeat? She was not on the way. She was not on the way. Ela não estava a caminho. Wow. I was waiting for her and she was not on the way. That's sad. É muito triste. Estava à espera dela e ela não estava a caminho. Agora podemos passar para o nosso interrogativo. O nosso interrogativo. Mais uma vez lembrar, né? Que para fazer questões em inglês é necessário que se comece com o verbo e de seguida o pronome. Então, temos aqui was I. Eu era ou eu estava. É uma pergunta. We got here the question mark. Temos aqui também o nosso ponto de interrogação. Temos was he, was she, was it, were we, were you, were they. Aqui também está-me a perguntar qual é a diferença entre esse you e o primeiro o you e o segundo you. Então, a diferença é que um está no singular e o outro está no plural. Então, muito simples. Então, temos were you e were they. Então, let's go to the examples. Vamos para os exemplos aqui ilustrados. Temos o primeiro exemplo que diz, was I a teacher? Ele está a perguntar, eu sou um professor? Né? Temos o segundo exemplo que diz, were they friends? Por exemplo, eu aqui e o meu grande amigo discutimos, acabamos lutando ou trocando alguns socos. Então, há quem aparece a perguntar, eles eram amigos? Então, porque realmente isso acontece quando essa pergunta vem, porque a briga mesmo foi feia para pessoas que foram amigas, né, no passado. Então, vamos ao que interessa então. Temos o nosso terceiro exemplo que diz, was she on the way? Was she on the way? Está a perguntar. Ela estava no caminho? Uma pergunta. Got here the question mark. Temos o nosso quarto exemplo. O quarto exemplo diz, were we at home? Were we at home? Então, não esqueça de colocar o like na nossa página do Facebook, que é Aprendendo Online. Não esqueça de colocar o like. Também lá no nosso YouTube. Peço que se inscreva no nosso canal e coloque lá clique lá no nosso sininho, pois isso vai nos ajudar muito a desenvolver o nosso canal. E só assim tu poderás ter mais conteúdos nossos e assim poderemos aprender juntos. Então, passe bem, até a próxima.